Irmãos, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus e dar início assim então à nossa aula, né, nessa escola bíblica e dominical, como nós temos feito ao longo da trajetória da igreja. Vamos orar e nós vamos começar então assim a nossa meditação da manhã. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor fez. Obrigado pela noite de descanso que o Senhor deu a todos nós. Somos gratos ao Senhor. Pedimos que agora o Senhor fale no nosso coração, continue nos abençoando nesse tempo. Deus abençoe os irmãos e irmãs, todos, ó Deus, que estão juntos de nós agora. Cuida de cada um deles, de cada família. Ó Deus, nesses tempos de crises, dessas situações que nós estamos vivendo, que o Senhor continue a nos sustentar como o Senhor tem feito até agora. Nessa manhã, ó Deus, nós queremos porque precisamos ouvir a Tua voz, mais do que tudo. Fala no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus colocou no meu coração, muito embora já para os irmãos da sétima igreja, já foi assunto que veio à tona, né? Já veio em algum momento da igreja, mas eu gostaria de tratar sobre um assunto que é, inclusive, muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo, buscando ser a orientação da Escritura Sagrada. Gostaria de pensar sobre o consumismo mundano versus, então, o contentamento bíblico, né? O consumismo mundano, nós somos empurrados, encurralados, né? Cada vez mais ao consumismo, e todo mundo tem que tomar um cuidado, mas de maneira específica, né? Especial o cristão, tendo em vista que a Bíblia ela nos leva a entender que o que vale muito é o nosso nome, sem dúvida. Mais importante do que ter muita coisa é ser homem de Deus, ser mulher de Deus, né? Ser homem e mulher de bem, né? Ser gente que tem nome, mais vale o bom nome, diz a Escritura já no Antigo Testamento, do que muitos bens. Então eu gostaria de pensar sobre o assunto nessa manhã, lembrando que consumismo, como os irmãos já bem sabem, numa definição aí simples, fácil de encontrar nos dicionários da vida aí, consumismo é o ato então de consumir produtos ou serviços, muitas vezes sem consequência. O consumo exagerado também, né, de produtos e serviços desnecessários. Eu disse que é pertinente para o momento que nós estamos vivendo, né? Todos nós sabemos bem disso, que a pandemia traz consigo crise, né, financeira, todos nós estamos vivendo isso, e não adianta o crente dizer, não, eu não vou sofrer isso. Não, Deus estará como sempre esteve conosco. Deus nos sustenta em toda a situação, Deus nos dá o pão de cada dia, mas dizer que nós estamos isentos, né, da situação que nos cerca, nos rodeia, né, nós possivelmente seremos, né, se é que já alguns irmãos nossos, ou muitos irmãos nossos, já não estão sendo atingidos. Então, nesse contexto de pandemia, de crise financeira, no nosso país também, né, crise política, como todo mundo está acompanhando, todo mundo está vendo, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agir? Né? Nos orientar pela Escritura. Para nós, o que vale mais do que qualquer instrução, a primeira instrução e maior é a da Escritura Sagrada. Ela vai tratar o consumismo justamente como um ato mundano, como algo, lembrando que mundano é aquilo que vai contra o ensinamento da Escritura, né? Não pense que mundano é simplesmente o pecado sexual, muita gente tem isso encalacrado na mente. Mundanismo também é consumismo, consumismo também é mundanismo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O conceito de mundanismo na visão cristã e na visão cristã reformada, ele se amplia. Então o consumismo é um tipo, ou é um mundanismo, né? Algo aí que vai trazer problemas, inclusive em relação à honra e à glória do Senhor nosso Deus. Bom, contentamento, uma satisfação interna, né, que não requer mudança nas circunstâncias externas, repulsa ao consumo do que extrapola as condições e são desnecessários. Então, aquele que é contente, né, ele tem uma satisfação interna, independentemente do que está no externo. Essa que é a questão. Bom, uma visão calvinista, lembrando que isso vem das ideias de João Calvino, que era um pastor, né, foi um pastor, um dos reformadores, chamado da segunda onda da reforma, ou da reforma reformada. Ele já vai do século XVI, ele, na visão calvinista, então, o desperdício é considerado então ofensivo à glória de Deus. O desperdício está ligado ao consumismo, porque quantas vezes, tantas vezes, nós consumimos, nós adquirimos aquilo que é supérfluo. Aquilo que muitas vezes é usado uma, duas vezes, depois já é encostado, né?
nós, né, os adultos, os pais, mas também os nossos filhos, tantas vezes, tem tanta coisa desnecessária. Nós, se pararmos para pensar, olhar ao nosso redor, vamos ver que poderíamos viver com muito menos do que nós temos. Nós paramos para reparar bem, veremos que tantas vezes nós temos muito além do que aquilo que nós realmente precisamos e necessitamos. E tantas vezes coisas que são adquiridas a partir, né, de uma situação aí não favorável ou no momento financeiro não adequado, né, se adquire o supérfluo. Isso vai contra a glória de Deus. O que é incentivado então no calvinismo? É incentivado o trabalho, é incentivado a poupança, é incentivado a vida simples. Isso significa o quê? Sem busca pelo supérfluo. A vida simples não se confunda, né, que não se confunda a vida simples com voto de pobreza, né? É importante lembrar disso. Ou com a idolatria ao dinheiro. Lembrando que a idolatria ao dinheiro, ela pode levar também a uma miséria, né, externa, quando muita gente às vezes guarda o dinheiro, idolatra o dinheiro, e aí vive uma vida também miserável. Então não confunda a vida simples com voto de pobreza ou amor ao dinheiro. Então, o trabalho, a poupança, a vida simples, são aí o tripé, né, com isso do calvinismo, incentivado por um pastor então chamado João Calvino nas suas orientações à igreja. Então, trabalho, poupança, vida simples. Isso é interessante, muito embora isso não está literalmente na Escritura, mas incentivado nela. O homem de Deus tem que trabalhar e até ver no trabalho algo que honra e glorifica ao Senhor nosso Deus. O homem de Deus tem que entender que o trabalho dignifica o homem. Exageradamente, quando é praticado de maneira exagerada, torna-se maldição, mas o trabalho dignifica o homem. E no trabalho, desenvolvendo aquilo que Deus nos vocacionou, no trabalho o homem glorifica ou honra ao Senhor nosso Deus, né? E o homem também tem que lembrar da poupança. Aliás, feliz daqueles que se preparam. Eu sei que na maioria das vezes, né, os brasileiros têm dificuldades para isso, eu não estou generalizando, mas muitas vezes têm dificuldade em ter a sua reserva, por exemplo, para atravessar momentos como esse que nós estamos vivendo. É um problema nosso, né? É algo que nós precisamos pensar, sem dúvida alguma. Nós precisamos pensar. Né? Há muitas vezes um incentivo de gastar tudo que tem, ou mesmo gastar aquilo que não tem, para depois ver se vai receber, então vai ver no que vai dar. É um problema sério que nós enfrentamos aí. Vamos para a Escritura Sagrada, que é muito importante, é extremamente interessante, né? A Escritura Sagrada. Lá na carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver alguns versículos dessa carta. No seu 6º capítulo, à medida que eu for usando os versículos, eu vou então colocando que os irmãos podem acompanhando na Bíblia de vocês aí, se quiserem, para ficar assim mais fácil. Então, na primeira carta de Paulo a Timóteo, 6, versículo 6, diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Essa fonte de lucro, né, o porismos do grego, aponta para um excelente meio de ganho, fonte rentável. O que é um meio de ganho extraordinário? O versículo está sendo muito claro, né? De fato, grande fonte de lucro a piedade ou a boa religiosidade com o contentamento. Piedade aqui, eusebeia do grego, que é a verdadeira religiosidade, os atos de misericórdia ou adoração a Deus. É lucrativa a verdadeira religião. Andar naquilo que a Escritura diz, na religiosidade bíblica, naquilo que ela estabelece, é boa fonte de lucro, sem dúvida alguma. E tem muita gente se iludindo, né? Deixando a igreja para depois, deixando a vida com Deus para depois, deixando o reino de Deus. Eu sei que o reino de Deus abre um leque, amplia muito mais coisas, mas deixando para ganhar mais, para as horas extras da vida, né? Para fazer mais, para trabalhar mais, para adquirir mais. Quando, na verdade, tudo muitas vezes pode ser inútil, se torna inútil. A verdadeira religiosidade com o contentamento, que é a autarqueia do grego, que aponta para o sentimento então, de suficiência ou a satisfação interna. O homem e a mulher que serve a Deus, que anda com Deus, que anda na verdadeira religiosidade e na religiosidade segundo a Escritura Sagrada, dentro da Palavra de Deus, e tem uma satisfação então interna, né? Aquilo, ele é satisfeito, ele é contente, ele é agradecido a Deus. Então isso é boa fonte de lucro, né? Nós temos visto de fato muita gente se complica na vida porque não tem satisfação em nenhum momento. Isso é o problema também, não só o consumismo é o nosso tema aqui, mas tantas vezes as pessoas estão doentes porque elas não estão vivendo a verdadeira religiosidade. Perceba a ordem do versículo. A verdadeira religiosidade é uma vida com Deus de verdade e o contentamento interno. Ser contente, acima de tudo,
por conhecer a Deus, saber quem Ele é, ser contente, acima de tudo, né, em Deus, pelo que Deus tem dado, tudo que Deus tem dado, né, parar de reclamar. A reclamação sempre acendeu a ira de Deus, sempre. O descontentamento sempre foi um problema, sempre foi um problema. Então, o consumismo mundano, tantas vezes é incentivado, aí, ele acontece por causa do descontentamento, né, interno. As pessoas não são satisfeitas, né, nunca está bom, a casa não está bom, a família não está bom, o carro não está bom, o emprego não está bom, nada está bom, né? Ele sempre quer mais, nada está bom. Aí ele adquire algo, né, que ele acha que vai ficar bom e depois ele descobre que não está. É um problema, então, espiritual também, sim, acima de tudo. O homem de Deus, a mulher de Deus, para refletir, e ele e ela, no caso, homem e mulher de Deus, famílias, igrejas, tem que agradecer a Deus, parar para agradecer, ser satisfeito com tudo que Deus já tem dado, né? Quantas vezes nós temos feito isso? Esse exercício de olhar para o que Deus nos tem dado, né? Onde nós moramos, a casa que Deus nos deu, a família que Deus nos deu, né? A igreja que Deus nos deu, né? O carro, enfim, a bicicleta, tudo que Deus nos tem dado, né? Até mesmo um bem material. Lembrando que esse é o nosso foco, então, nessa manhã. Bom, sentimento de suficiência, alegria, né, interna, isso nos possibilita, então, a tradução do texto grego, que ficaria, também essa tradução é possível, é porém fonte de ganho grande a verdadeira religiosidade com sentimento de suficiência ou com a satisfação interna. É grande fonte ou ganho grande, lucro grande, extraordinário, né? Assim fica então para nós o versículo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Depois, uma observação a partir do versículo 7, ainda da primeira carta de Paulo a Timóteo. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Todo mundo sabe disso, mas precisa ir para a prática, não só ser mera conhecimento, né, teórico, mas ser prática. Quem trouxe alguma coisa, quem vai levar alguma coisa. Todos nós sabemos disso. Então, o desespero, né, incontrolável, aquele sentimento incontrolável por ter mais, por consumir, né? Tem gente, inclusive, doente. Aos doentes cabe, primeiramente, procura por Deus. E se for o caso, profissionais até colocados por Deus, também tem gente que não consegue. Ele não consegue viver sem comprar, sem consumir. Não pode, mas ele compra. E tantas vezes ele vai se constituir, inclusive, no chamado caloteiro. Porque ele compra, depois ele não pode pagar, né? E tantas vezes vai ter que passar do outro lado da rua, né? É vergonhoso, todos os irmãos sabem, nós já temos aí meditado nisso. É vergonhoso como nos dias atuais, né, o termo evangélico também se tornou tão pejorativo. Porque quando você vai comprar alguma coisa, você diz, não, eu sou, usando os termos como evangélico ou mesmo sou crente, né? É um problema porque você não vai ter crédito. E quando pagar à vista, eu tenho dito, eles ainda vão testar a nota. Por quê? Porque tantas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem crentes, né? Eu não vou usar o termo cristão, porque o cristão genuíno e verdadeiro é muito diferente, né? Ele, ainda que ele não tenha nada, mas ele vai prezar pelo nome dele, ele vai cuidar do nome dele, ele vai cuidar daquilo que de fato ele tem que cuidar acima de tudo para glorificar a Deus. Mais vale o bom nome do que muitos bens, né? Então, não temos trazido nada, não vamos levar nada. Para que ficar desesperado para adquirir muito? Então, se isso tem acontecido, se você não consegue, né, irmão, irmã, todos que nos ouvem, vão nos ouvir, mas não consegue ficar sem comprar, aquela euforia, né? Aquele desespero, mesmo em dias como nós estamos, é hora então de sossegar o coração, verificar como está a sua espiritualidade, a religiosidade, o relacionamento com Deus, porque se não há um contentamento interno, se há um desejo desenfreado por ter mais, né, uma procura por sempre comprar, um desespero, né? Tenho, mas eu quero mais, né? Homens aí com objetos, seja até mesmo para aquilo que é hobby, mulheres também, né? É importante pensar sobre isso. Tá? Nada nós temos trazido, nada nós vamos levar. Por que então que nós vamos desonrar a Deus aqui, levando uma vida de um consumismo desenfreado e mundano? Isso é importante nós pensarmos. No versículo 8º dessa carta do apóstolo Paulo, dessa primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 6, diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento. Eu penso que Paulo é muito claro aqui. E ele está falando com o jovem pastor Timóteo, que é alguém que vai instruir a igreja. Ao que tudo indica, a igreja em Éfeso. Então Paulo
está instruindo o pastor para que ele possa instruir o povo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu sinto muito em dizer que tantas vezes são os pastores, aqueles que têm o nome sujo, né, aqueles que não pagam, que saem de determinados lugares devendo, não se envergonham com isso, não voltam para pagar, né? Cada vez tem gente que inclusive chega a dizer, não importa a situação em que eu esteja, né? O meu filho vai ter sempre o que ele quiser, todo mês, né? Todo mês ele vai ter o brinquedo que ele quiser. Isso é um problema. Não importa a situação que eu esteja, alguns dizem, né? Eu vou trocar o carro todo ano. Estou falando disso de líderes da igreja, pastores aí, né? Começando deles, tendo em vista que a carta é direcionada ao pastor Timóteo. E isso é um problema porque tantas vezes pastores têm se endividado no sentido de até mesmo procurar com membros da igreja, sair, deixar um rastro sujo, deixar um nome sujo, né? De pessoas que vão dizer em relação a ele, esteve por aqui, emprestou dinheiro, inclusive dos membros, não pagou e foi embora. Isso é um problema sério que nós estamos vivendo. Agora Paulo está dizendo, tendo sustento, e sustento aqui é o diatrófe do grego, que aponta para o alimento suficiente, né, para sobreviver. Não é que Paulo no caso, medíocre. Cuidado, né? Paulo não está incentivando a mediocridade, né? Até porque numa visão não bíblica, antibíblica, né? Numa teologia da prosperidade que não se importa em estar dentro da Escritura Sagrada, muito embora a use de maneira cruel, de maneira irresponsável, mas numa visão triunfalista nessa teologia da prosperidade, Paulo está sendo um medíocre, mas não está sendo. Ele está sendo homem de Deus. Verdadeiramente homem de Deus. Porque o que é verdadeiramente homem de Deus não incentiva o amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais, muito embora leva a comunidade a ouvir a Escritura que mostra que os bens materiais têm o seu valor, o seu lugar aqui, não passam daqui e não podem ser um empecilho entre nós e Deus e não podem ser um meio de desonrar o Senhor nosso Deus. Então, tendo o sustento, o alimento, o suficiente para sobreviver, estejamos contentes. Agora, eu sei que nós temos tido até muito mais do que isso. Já disse aqui, tantas vezes nós temos mais. Aliás, nós temos muito que agradecer a Deus, porque até agora não temos visto, e eu penso que dificilmente veremos, os nossos filhos chorando de fome, de sede, né? Falando na região que nós estamos vivendo, na maioria dos lugares do nosso país. Nós temos, de fato, muita coisa que Deus nos tem dado. Tá certo? Até aqui tudo certo, irmãos? Tudo tranquilo? Muito bem. Então, tendo sustento, tendo alimento, tendo o suficiente, isso para a sobrevivência, né, com que nos vestir. Esse com que nos vestir, né, o esquipasma do grego aponta para casa, para abrigo, para um telhado, para cobertura. Também uma possibilidade de roupa, aí, né, como foi traduzido, foi aí definido pela nossa versão, principalmente a revista Almeida atualizada, que nós estamos usando aqui também. Mas esse com que nos vestir, tendo casa, tendo abrigo, tendo uma cobertura, né, tendo onde nos abrigar, estejamos então contentes. Esse contentes aqui, perdão, irmãos, vem do grego, o arquel do grego, que aponta para estar satisfeito, ficar profundamente agradecido. Tendo então sustento, tendo o básico para a sobrevivência, o alimento, tendo um abrigo, estejamos profundamente agradecidos a Deus. Essa é a orientação da Escritura, né? Mas podia ter mais, queria ter mais. Tendo o suficiente, tendo o básico, tendo o alimento e tendo o abrigo. Essa é a fala da Bíblia. E ninguém pode me apresentar uma fala maior do que a Escritura Sagrada, melhor do que ela, sem dúvida alguma. Ela não é medíocre, ela é orientadora, confortadora, ela é prudente, incentiva a prudência. Tendo o básico, tendo o que comer, tendo o alimento e tendo o abrigo, estejamos profundamente satisfeitos e agradecidos a Deus. Essa é uma lição que Paulo vai nos dar, sem dúvida, né? Porque nada nós temos trazido e nem nada podemos levar aqui desse mundo. Uma tradução possível do versículo seria: porém, se temos o que comer e abrigo, com estes fiquemos satisfeitos. Aliás, nós precisamos aprender isso, ensinar aos nossos filhos isso, né? Os nossos filhos que nessa geração já nascem no mundo, né, de consumismo, de
descontentamento, de desrespeito. Ninguém precisa ensinar a criança a reclamar, sempre digo isso. Ela sabe reclamar muito bem por si só, porque a insensatez, a falta de sabedoria, diz Provérbios, nasce no coração da criança. Cabe aos pais dominá-lo. Então cabe aos pais ensinar aos filhos a ser contente com o pouco, né? Lembrando que isso engrandece a Deus, ser agradecido com o que Deus dá. Né? Não tem nada que reclamar, mas essa casa, né? Não permitam isso, senhores pais. Mas essa casa, mas essa comida, de novo essa comida, mas essa casa, mas nesse bairro, mas essa cidade, mas essa escola. Senhores pais, antes cuidem de vocês de não ficar reclamando na presença dos filhos. E cuidem também de não admitir dos seus filhos a reclamação. Isso é inadmissível. É pecar contra Deus. As pessoas acham que pecado contra Deus é somente roubar, né? Isso também é lógico, né? Ter relação sexual ilícita, isso também é lógico que é. Mas reclamar, não ser contente, é pecado contra Deus. É algo seríssimo. Pois não, nós temos uma participação. Temos a participação do nosso irmão Rafael, está destacando um versículo de Provérbios que diz: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Provérbios 38. Muito bem, lembrado, Rafael, obrigado. Lembrando que ele vai dizer não muito, né, para não blasfemar contra Deus, e nem pouco, né? Aliás, não muito para esquecer de Deus, nem um pouco para blasfemar contra o Senhor. É importante pensarmos nisso. Porém, se temos o que comer e abrigo, com estes fiquemos satisfeitos. Nesse momento de crise, mas não vai dar para comer como comíamos um tempo atrás. Vamos reclamar bastante? Não, vamos agradecer ao Senhor. Nós estamos tendo. Mas agora que eu queria tanto trocar a casa, não vai dar para trocar? Louvado seja Deus. Tá, obrigado? Mas agora que eu queria tanto trocar o carro, não vai dar? Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Não permita a reclamação, em hipótese alguma. Esse ano não vai dar mais para o pai pagar, para o meu pai pagar escola para mim, né? Vou ter que ir para a rede pública. Nós sabemos que não é perfeito, não... Mas louvado seja Deus, não dá. Aliás, né, os pais têm que mostrar para os filhos a prudência. Tantos pais que não podem, quando pode é outra história, vão ter o melhor que Deus nos dá, sem dúvida. Mas tantos pais que não podem e mantêm seus filhos em escolas caríssimas. Eu não estou indo contra a educação, meus irmãos, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Mas tem gente que se endivida de maneira terrível, pecaminosa, porque diz assim, aí a idolatria é o filho. Não, e o que eu fico devendo para todo mundo, que eu não pague ninguém, que o meu nome fique sujo, mas o meu filho vai estudar na melhor escola. Isso é uma idolatria ao filho. Você tem que honrar Deus antes de tudo, seu nome. Porque se o seu nome for sujo, você vai desonrar o Senhor, vão blasfemar contra Deus. Não é essa. Seu filho não é Deus, o meu filho não é Deus. Não é dizer, não, por causa do meu filho eu faço tudo. Até não fico com o nome sujo, não posso. Eu não posso desonrar a Deus por causa do meu filho, que é importante, mas não é mais importante do que Deus. E não é mais importante do que manter o nome limpo. Inclusive, qual é o legado que vai ficar para ele? Né? Qual que é a fala em relação ao pai e à mãe dele? São caloteiros, não pagam ninguém, né? Andam com roupa de marca, o filho estuda na melhor escola, anda no melhor carro, mas não pagou aqui. Compra e não paga, deve e não vem quitar. Isso é um problema. Não faz tanto tempo assim, nós estudamos sobre o Sermão do Monte, como Jesus fala lá, ainda no capítulo 5, né, que ele fala, dá quem te pede, nós vimos que do grego é paga quem você deve. Dá um jeito de pagar, tem que pagar aquele de quem nós compramos. E o homem de Deus, a mulher de Deus, eles não têm má intenção. Quando ele não tem mesmo, ele vai lá, ele não vai ser como um caloteiro que passa do outro lado da rua. Interessante, tanta gente mau caráter que nós temos visto hoje. Agora, é inadmissível gente que frequenta a igreja, gente que diz, o espiritual na igreja, mas não paga ninguém. É o caloteiro, passa do outro lado da rua. E ainda diz assim, como se tivesse direito. Se me cobrar, eu ainda processo, como se tivesse tal direito. Vai ser punido por Deus. É um problema sério, nós temos que prestar atenção nisso. Bom, ainda continuando na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta dele, ele diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas,
as quais afogam os homens na ruína e perdição. Para a tentação aqui, a palavra peirasmos do grego, que é incitação ao pecado, modo de tentação, não meio de tentação, teste ou prova. Aqueles que querem ficar ricos são incentivados ao pecado, são incentivados ao erro, querer ficar rico, né? Com isso nós abrimos inclusive um parênteses para dizer, aquele que é realmente cristão, que avalia a Escritura, inclusive não procura enriquecimento ilícito, nas mais diversas formas que ele pode acontecer, inclusive jogo de azar. Irmãos que estão me ouvindo, quero aqui dizer para todos que nos ouvem, até mesmo de outras denominações, mas abro um parênteses aqui de maneira específica aos irmãos presbiterianos aí que nos escutam, que nos acompanham, os nossos queridos irmãos, lembrando que a Igreja Presbiteriana do Brasil é terminantemente contra jogo de azar. Não pode. Ah, posso jogar? Não pode. Né? Não pode. Vai infringir os mandamentos do Senhor, dos mandamentos lá, caracteriza-se em enriquecimento ilícito. É enriquecer de maneira indevida. Né? Isso sem falar que na vida de muitos se torna uma idolatria, um problema. Tantas vezes as pessoas deixam de comprar o leite para comprar um jogo, né? Para fazer lá a fé, uma só fezinha lá, é um problema. Irmãos, jogo de azar então nem pensar, não dá, não tem como, não tem jeito. Não dá, para o cristão não dá. Ah, mas então eu nunca vou ficar rico. Ah, mas então, o texto está dizendo, aqueles que querem a todo custo ficar ricos, caem em pecado. Agora, o que é mais importante? Lembra que nós não trouxemos nada e nem nada vamos levar. O que adianta o homem ficar rico aí do dia para a noite, né? É lógico que se Deus nos der mais, nós vamos ficar agradecidos. Isso, o homem pode ficar muito bem em situação a partir do trabalho, todo mundo sabe disso, do trabalho honesto. Isso é possível, a sociedade vem desacreditando disso, mas é possível um homem honesto, um homem com trabalho, se enriquecer, não de maneira pecaminosa contra Deus, de uma maneira que vai contra a Escritura, isso é possível. E dentro dos planos de Deus, porque diz Provérbios também, que o rico e o pobre se encontram, a um e ao outro Deus fez, ou Deus faz um e ao outro. Então não fique iludido, mas eu gostaria de nascer milionário, mas não nasceu, Deus não te fez. Louvado seja Deus pelo que Deus me deu, pelo que Deus me fez, mas eu gostaria de ter aquele emprego que ganha muita coisa. Isso é um mal, não só do Brasil, mas também nele, a inveja, né? O desejo por ter mais, o consumismo, a insatisfação é um problema. E muita gente querendo ficar rico, ele vai a todo custo, nós estamos vendo isso. Né? Não só políticos não, gente, não vamos iludir não. O povo como um todo, a corrupção perambula por aí, querendo ter mais, o homem entra no pecado sem pensar muito. Tem que tomar cuidado. Então o enriquecimento ilícito é um problema. Eu citei aqui, não só eles, mas o jogo de azar, os jogos de azar não pode. Então se há uma pergunta no seu coração, mas pastor, eu jogava até onde? Posso? Não pode continuar, irmão. Não pode. Mas se eu ficar rico, né, eu já respondi para alguns, mas se eu jogar lá na loteria, eu ganhar, e o dízimo para a igreja, eu vou dizer, vai com o seu dízimo para lá. Bom, pode ter colega que vai falar de maneira diferenciada por conta dele. Eu vou dizer, eu vou fazer uma comparação aqui, por favor, os irmãos me entendam, porque é enriquecimento ilícito da mesma forma. Se eu souber, vem um traficante na igreja e fala, pastor, quero deixar meu dízimo na igreja, ou quero deixar aí uma oferta, é dinheiro do tráfico, rendeu muito esse mês o tráfico. Vou dizer, muito agradecido de você vir aqui conversar comigo, mas só isso. Aproveito para te falar do evangelho, mas seu dinheiro leva daqui. Vai embora para lá com seu dinheiro. Então, tem muita gente que vem como se fosse o canto da sereia, vem tentar ludibriar a liderança da igreja. Não, mas eu estou jogando, mas se eu acertar, eu vou trazer o dízimo para a igreja. Vai para lá com esse dízimo. Nem pensar. Não faz sentido nenhum. Tá? Pois não. A participação do nosso irmão Marco, a pergunta dele é o seguinte: investir em bolsa de valores e ações é pecado? Bom, é uma avaliação, Marco, que eu ainda não fiz, né? Eu sou leigo no assunto, né? Até porque eu não invisto nesses lugares aí, tá? Não tem. Mas, na verdade, eu preciso avaliar com mais detalhes, né? Os irmãos me ajudem aí, aqueles que puderem. Eu não tenho experiência nenhuma no ramo, né? Na questão da bolsa de valores, para trazer uma avaliação que se ela se enquadra, né? Ou se ela é um tipo aí de jogo de azar, tá? Eu sei aí que há uma fala, inclusive, do Supremo Concílio, já apresentei na nossa igreja, que deixa claro que o cristão não pode, não dá para jogar. Mas eu procuro me informar melhor, Marco, né? Marco da Adriana. Marco, nosso irmão Marco, e informa o irmão, tá?
Inicialmente parece-me que não é a mesma coisa, mas eu preciso averiguar aí. Tá? Se algum dos irmãos estiver aí já para essa avaliação do que é a bolsa de valores, né, e tal, eu sou meio ignorante nessa situação aí, tá bom? Mas se igualar aos jogos de azar, se a expectativa ou se o meio for o mesmo, né? A ideia dos jogos de azar, o que é? A partir da desgraça de um, ou de muitos, pelo menos é o que se acredita, né? Se é verdade, eis a questão. Se enriquece. Na desgraça de muitos, se enriquece. Então, é a partir da decepção de muita gente que você vai adquirir o seu bem. Né? Ou não, né? Vai ser também um dos grupos aí. Certo? Vamos tentar ir melhorando ao longo do caminho. Tem uma fala aqui do nosso irmão Rodinei, que está sendo abençoado com a mensagem e dizendo que devemos enriquecer espiritualmente. Acima de tudo, sem dúvida. Em primeiríssima mão, né, espiritualmente. Por isso Paulo, no início, até disse, lembrando essa palavra do Rodinei, né, que boa fonte de lucro é a religiosidade, a espiritualidade boa, a fé ou a religiosidade segundo a Escritura. É importante lembrar. O Marco completou dizendo que não trabalhar, só ficar investindo, tá? Pergunta dele. O Rafael está participando aqui com a gente dizendo que ele acredita que não é, pois não é um jogo de probabilidades, e sim um meio de investimento, a partir de um estudo da economia. Tá. Obrigado, Rafael, né, já respondendo ao Marco. Se é um meio de investimento, né, se investe também, por exemplo, em poupança, né? Ali que eu sei que talvez não seja o melhor aí. Mas se é um investimento, não se caracteriza como jogo, tá? Então, aí não entra até na instrução, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, na instrução do Supremo Concílio, né? De que não cabe o crente o jogo de azar, tá bom? Ó, os que querem, obrigado Marcos, obrigado antes de continuar, obrigado ao Marcos, ao Rodinei, ao Rafael e pela boa participação, tá certo? Então Deus abençoe. A questão do Marcos, é bom lembrar, investimento, mas se é um investimento e é uma tarefa útil, né? Lembrando que o trabalho também, só um parênteses aqui, o homem tem que gostar do trabalho, porque o trabalho é uma vocação de Deus e ele é para produção também do bem do outro. Aquilo que Deus me deu de vocação a nível profissional é um bem para o outro, porque se não tiver uma prestação de serviço, o outro vai ser lesado, assim como se não tiver a prestação de serviço do outro, eu vou ser lesado. Então, assim se constitui a sociedade, tá bom? Então, o trabalho, ele é bem-vindo, ele dignifica o homem, tá bom? Pois não. Ainda a participação do Marco, ele está citando, mas se ganha ou se perde. Entrou a participação da nossa irmã Mariane, né? Ela fez curso de advocacia e tem alguma coisa para dizer pra gente. Ela escreveu: creio que não seja pecado, pois há uma lei que regulamenta a profissão trader, não sei se é assim que lê, uma espécie de comerciante. Muito bem. E um outro, eu estava lendo aqui, está escrito um pedacinho de uma notícia. Vale ressaltar que o investimento na Bolsa de Valores envolve riscos e requer conhecimento profissional. Além disso, o dinheiro e a riqueza nunca devem ser o centro da nossa vida ou da nossa busca. Sem dúvida. Então já vai ficando esclarecido, né? Se é caracterizado como um trabalho, né, como já foi falado pela lei, se é um investimento, não é um jogo, né, requer conhecimento, habilidade, né, todo trabalho requer habilidade. Então já não pode de fato ser igualado àquilo que é ilícito, que no caso são jogos de azar, né? Então é importante lembrar disso. O Rafael complementa que quando escolhemos onde investir o nosso dinheiro, podemos ganhar ou perder. Isso em qualquer profissão também. Qualquer profissão, qualquer compra, né, ou venda, isso é um risco que nós enfrentamos, sem dúvida, né? Construindo aqui então um entendimento dentro do que foi a pergunta do Marco. Obrigado, irmãos, pela boa participação de vocês aí. Fico agradecido, viu? Isso é bom. A Escritura é boa para nos colocar juntos e nos fazer pensar, né, e melhorar na nossa vida como um todo. Aprendemos juntos a partir dela, o entorno dela. Ok? Bom, ainda a cilada, que é o pagues do grego, que é a armadilha, ou rede, ou aquilo que surpreende, né, como uma teia de aranha. Lembrando, então, Paulo diz, aqueles que querem ficar ricos e a todo custo, de qualquer forma, de qualquer jeito,
eles serão surpreendidos. Eles estão como que você observa lá o inseto, né, na teia da aranha. Ele vai ser pego, vai ser devorado, vai ser destruído por esse desejo, vai ser acabado, eliminado, né, cruelmente eliminado aí. Quando dizia em muitas concupiscências, né, insensatas e perniciosas, aqui aparece o epitimia do grego, que é a paixão impura. Para a concupiscência, essa palavra grande aí, né, do português, é o desejo desenfreado, a aspiração indevida ou a paixão impura. Então ele está caindo, aquele que quer ficar rico a todo custo, ele está caindo numa cilada, numa teia que vai envolvê-lo, que vai destruí-lo. Isso é uma paixão impura. Então o quê? O amor ao dinheiro, o amor ao bem material. Lembrando que o nosso tema é consumismo, mas muita gente não deseja consumir, então ele quer ter mais. Para consumir mais, ele quer ter mais dinheiro. E para ter mais dinheiro, ele faz o que for preciso. Irmãos, a Bíblia nunca errou, é impressionante, né? Como que o ser humano, quanto mais tem, mais ele quer. A corrupção não está somente naqueles, porque está neles também. Somente nos mais pobres dos pobres, está neles também a corrupção, o ser humano como um todo. O pobre é impecável, não, o pobre é pecador como todo mundo. Mas nos mais ricos dos ricos também nós estamos vendo, não só na classe política, mas também nela. É gente que tem pouco, é gente que ganha pouco, é gente que tem pouco recurso, mas é gente que a todo tempo se vende, quer mais, né? Quer mais e mais e mais, tendo já. Então um problema seríssimo, é uma paixão impura, é um pecado desenfreado. E compra, e compra, e compra, e compra, e se esquece que não veio, ou que veio para cá com nada, e vai sair daqui sem nada. O máximo que ele pode adquirir é uma urna melhor, né? Um caixão melhor que vai se desfazer de qualquer forma, de qualquer jeito, não tem remédio, não tem jeito. Então, infelicidade, né? De políticos, dos ricos, dos mais pobres, daqueles que são pecaminosos, que a todo custo querem o dinheiro para consumir mais, né? Se orgulha, eu tenho tantas coisas. Então, o homem tendo pouco ou tendo muito, Deus vai levá-lo. No momento certo, como Deus nos trouxe aqui a existência, Deus vai nos levar. Deus vai tirar a nossa vida. É Ele que controla a nossa vida. Independentemente da idade, quanto tem. O mais rico dos ricos não morre, morre. Chegou o tempo de Deus, quero ver ele escapar. Ninguém escapa. Então é ilusão, é uma armadilha, é uma desgraça, realmente. Esse desejo desenfreado por ter mais, por consumir, é um problema sério, né? Então, muitos desejos impuros, insensatos, né? Ou concupiscências, e elas são perniciosas, né? O blaberos do grego, que aponta para o que é prejudicial, o que é danoso, né? Doença, né? Aquilo que é maléfico também, tá? Então vamos atentar para isso aqui. Ainda, diz, eles caem então nas suas ruínas, as quais afogam os homens então na ruína e perdição. Ruína aqui é o holetros do grego, que é morte, destruição total, o arrasamento total. Então, o homem que quer ficar rico, ele cai numa armadilha, num desejo impuro, né? Ele acaba então trazendo para si a destruição total, a ruína, o arrasamento total. Isso é um problema sério. Para a perdição aqui no final, afogam os homens na ruína e perdição é a apoleia, que além de outras possibilidades, que está bem traduzido no texto, perdição, mas lembrando que é a ruína eterna dos ímpios. Então ao cristão não cabe mesmo desejo desenfreado por ter mais, por enriquecer ilicitamente, senão ele se enquadra, ele está igual ao ímpio. E o ímpio que caminha para a desgraça eterna, então já está em desgraça. Lembrando que esse enriquecimento, irmãos, é uma maldição, o fato do homem se vender, se corromper, querer mais e cada vez querer mais, isso é do ímpio porque ele já está em desgraça, vai continuar eternamente na desgraça. O cristão não. O cristão tem que ser confiante em Deus, a boa religiosidade, a firmeza com Deus, a vida com Deus, né? O agradecimento a Deus pelo que tem, a boa disposição para trabalhar, né? O desenvolvimento, o desejo de construir para a nação como um todo, para a sociedade como um todo, mas sem essa vida desregrada, sem viver uma vida desregrada como o ímpio. Pois não. A participação do nosso irmão Ronaldo, ele está apenas já falando o que vem sendo falado. Então ele está
como que eu uso a palavra? É Fortalecendo, né, o estudo e dizendo que o foco do crente não pode estar no enriquecimento. Sem não dúvida. É esse o nosso alvo, né? Sem dúvida. Ele está citando o que foi perguntado sobre a bolsa, dizendo que o investimento na bolsa é uma forma dessa busca, pois muitos perdem e ficam muito frustrados. Mas é porque querem demais, né? Isso em qualquer profissão Isso pode em qualquer acontecer. profissão. Sem Então, o dúvida. nosso irmão Rafael colocou para ele que não é só na bolsa, né? Uhum. Todo o trabalho, quando a pessoa quer demais, acaba sendo maléfico. Uhum. Está participando conosco também nosso irmão Leandro. E está dizendo, a pessoa que investe qualquer dinheiro e tenha lucro, independente do valor, paga o maior imposto do Brasil, que é no mínimo 20%. Exato. Acho que ele está se referindo à bolsa, né? O que é justo. Então nós não podemos. Até nós temos que tomar todo cuidado, porque poupança também. Muito obrigado pela participação do Ronaldo, do Leandro, do Rafael. Muito obrigado, irmãos. Mas lembrando que nós temos que tomar todo cuidado para não cair em extremismos e virarmos seita também, né? Porque senão, daqui a pouco, nós temos que tomar todo cuidado. E aquilo que é legal, né? Aquilo que é uma profissão, que é reconhecido, né? Que é tratado de maneira adequada no Estado, nós temos que entender. Lembrando que, é lógico, quando se chocar com a Escritura não dá. Mas a questão da poupança mesmo, né? Passa a ser, se nós tivermos uma visão muito fechada, no sentido de enquadrar tudo, jogos de azar, né? Loteria, né? Telecena e por aí vai, né? Esse é um problema. Agora, daí começar a comparar, nós vamos arrumar um problema até daqui a pouco para poupança, como estou dizendo, que decepciona o povo, né? Esse sujeito tem lá, acaba sendo decepcionado. E a decepção ela pode acontecer até mesmo no contexto de trabalho, pessoas que às vezes, de maneira traiçoeira, ele sobe de cargo, né? E aí quando ele chega lá, ele se decepciona. Então é uma decepção, né? No contexto de trabalho. Tá? Então nós precisamos ir entendendo isso. Mas obrigado, irmãos, pela boa participação de vocês aí. Vamos construindo juntos aqui, se Deus assim o quiser. Bom, ainda a escritura na carta de Paulo aqui, né? A Timóteo, no 6º capítulo, versículo 9, versículo 10 agora. Perdão, irmãos, versículo 10, ele vai dizer: porque o amor do dinheiro é a raiz. Olha, quando que isso aqui foi uma mentira? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Com muitas dores. Né? O amor do dinheiro, esse é um problema. E a despreocupação com o outro. Só lembrando que eu falei jogo de azar, enquadra, entra até porque é ilícito, né? Vamos lembrar, quem não sabe da pirâmide financeira, é um problema. Né? Até porque é um meio também ilícito onde não se considera o outro, em hipótese alguma. E é algo por amor ao dinheiro. Aí sim, o desejo desenfreado pelo dinheiro leva, inclusive, aqueles que encabeçam a pirâmide a roubar de maneira maléfica, cruenta. Só que ele mesmo está caindo numa rede, numa situação que ele vai se dar mal. Tá? Bom, o amor do dinheiro aqui é o filarguiria do grego, e muita gente está sofrendo de filarguiria hoje em dia. O que é isso? Avareza, né? Mesquinhez, o amor ao material. Muito crente aí precisa se arrepender diante de Deus, se curvar diante do Senhor, porque está doente. Qual que é a doença dele? Não é difícil de guardar do grego? Filarguiria. Está sofrendo desse mal. Porque quer sempre ter mais, é mesquinho, é avarento, só que o avarento é aquele que quer tudo para si, só deseja para si. É aquele que quer sempre mais, né? Que ama o bem material, que prefere o bem material, que abandona até o próprio Deus por causa disso. Então, lembrando que filarguiria é uma doença, é um mal. E Paulo vai dizer, porque justamente o amor ao dinheiro, ou filarguiria, é a raiz de todos os males. O amor ao bem material, o amor ao financeiro. É lógico que todos nós sabemos, o dinheiro é um utensílio ou algo útil para esta vida, algo necessário, mas não pode ser maior do que o próprio Deus, e tem sido muitas vezes. Muitas vezes. Então é a raiz aí de todos os males, como Paulo vai dizer. E no caso, a filarguiria tem trazido, né, aquilo que foi traduzido como dores, que é o adiné do grego, que é sofrimento, lamento, pranto, né, ou mesmo a ansiedade. Muita gente está doente, está ansioso, está aí na depressão, justamente por causa da filarguiria.
porque sempre quer mais, porque o amor ao dinheiro, o amor é um apego ao bem material. É um apego ao bem material. Né? É lógico que nós estamos falando inclusive de honestidade, aliado aqui ao consumismo, né? Que esse mal que nós temos que expurgar, né, do meio cristão e elevar o contentamento bíblico. É lógico que a honestidade está ligada aí, mas tanta gente toca demanda às vezes por coisa pouca, por coisa que não é nada. Tanta gente sofrendo de filargueria. Ele se esqueceu, ele não trouxe nada, ele não vai levar nada. Então, eu já disse outro dia que quando nós estávamos falando do Sermão do Monte, para que tanta briga por bem material? Mas isso é uma desgraça no meio cristão. Família se divide, irmãos, nossa, é uma coisa terrível. Nós precisamos nos arrepender diante de Deus, pensar sobre isso. Isso é uma doença que está assolando muita gente. A filargueria está assolando muita gente, muita família, muita igreja. É um problema sério, nós temos que pensar sobre isso. Pois não? Algumas participações aqui, né? Nosso irmão Ronaldo fez uma brincadeira para descontrair, dizendo que ele tinha muito amor no dinheiro, mas isso já deixou ele faz tempo. Nosso irmão Rafael participando, a maioria das pessoas com quem ele já conversou que jogam na loteria querem ficar rico para não terem que trabalhar mais, sendo que o trabalho é de Deus e dignifica o homem. Sem dúvida. Se você quiser comentar, tem mais participação. Muito boa a participação do Rafael, lembrando que isso é muito comum, né? Alguém dizendo, eu vou ficar rico e não vou precisar trabalhar mais, né? Como se o trabalho fosse uma desgraça. Tudo em exagero é uma desgraça. Mas o trabalho dignifica o homem. Deus nos vocaciona, então é um problema, né? É um desserviço isso. Muito obrigado, Rafael. E ao Ronaldo também. Participação do nosso irmão Leandro é uma pergunta. Pastor, mesmo a pessoa sendo temente a Deus, andando nas suas leis e sabedoria, mas querer buscar algo melhor para a sua família, é pecado? Não, sem dúvida. Não, aí eu também não posso, como eu já citei aqui, eu não posso ir para a mediocridade, Paulo não é. Lembrando que ele está falando de contentamento, do amor ao dinheiro que não pode acontecer. Mas por outro lado, vamos lembrar que países cristãos, ou países de origem protestante, ninguém pode negar, ainda que muitos deles se perderam, é país aí, de maneira inegável, país de primeiro mundo. Progrediu, avançou, enriqueceu. Por quê? Porque teve trabalho, naquilo que eu volto à questão que Calvino incentivava, teve trabalho, né? Teve poupança e teve a vida simples. Lembra que eu falei que vida simples não é voto de pobreza, mas é a vida adequada que eu posso. Então, não é errado, porque senão nós temos que matar, né, de fato, muito do nosso povo, que quer trabalhar, né? É lógico que a escolha da profissão não pode ser, eu tenho sentido isso, tentando responder aqui ao Leandro, mas abrindo um leque também, a escolha da profissão não pode ser por causa do volume do ganho. Porque aí muita gente esquece de fazer o primeiro exercício. Quando ele jovem, ele não sabe o que vai fazer, ou ele diz assim, o que é mais rentável? Ele deveria, muito antes dessa pergunta, estar a oração. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para que o Senhor me vocacionou? E tem muita gente sofrendo justamente com gente não vocacionada, que está em determinadas profissões, por oportunismo, porque ele quer ganhar muito. E não por chamado, e não por vocação. Isso é um problema, sem dúvida. Então, agora, por outro lado, né, alguém que trabalha, que exerce bem a sua profissão, que é bem remunerado, ele desejar dar o melhor para sua família, nenhum problema. Ele extrapolou a vida simples não é voto de pobreza. Ou seja, nós temos um empresário que, temendo a Deus, sendo justo, ele progrediu na vida, ele se deu muito bem e ele tem muito dinheiro. Aí ele vai dizer, não, mas para ter a vida simples eu vou deixar os meus filhos andar descalços. Não, ele pode, ele não vai sujar o nome dele, não vai desonrar a Deus. Continua fiel a Deus e à igreja, que é o povo de Deus, nenhum problema. Então com isso eu espero estar ajudando o Leandro, dizendo não, nenhum problema. Ou mesmo planejar. Todo mundo vai ter um plano debaixo da condução de Deus, né? Lembrando bem, debaixo do se Deus quiser. Né? É lógico que não há nenhum problema, não é pecado. Né? Não é pecado, sem dúvida. Tá? Senão nós vamos ter que raspar a nossa cabeça e colocar o pé no chão. E não é isso, a Bíblia não incentiva então o voto de pobreza. Tá bom?
Muito embora, mais bem-aventurado é dar, né, ser generoso, compartilhar. Mas respondendo a pergunta do Leandro, não vejo na Escritura Sagrada e nem a teologia bíblica e a teologia reformada, cristã reformada, vai contra a ideia de alguém que quer trabalhar, progredir no meio lícito e ter boas coisas, dar o melhor para sua família, não desonrando a Deus. Não desonrando a Deus. Diferente do consumismo, que a pessoa está doente, está com a filargueria, a todo custo ele quer mais, ele ama, ele quer mais, não importa se o nome está sujo, se não pode, é um problema. Espero ajudar aí, Leandro. Não sei se... Ok? Muito bem. Temos alguma outra? Nós continuamos aqui então, lembrando então que a filargueria, né, tem trazido sofrimento, a doença, e tem muita gente sofrendo desse mal. Né? Do mal da filargueria, que é o amor desenfreado ao dinheiro, né, que é o desespero, né, que é a ânsia por ter mais, o amor, aquilo que tem, né? Não abre mão para nada, para absolutamente nada, né? Então é um apego das coisas mais simples da vida, a maior delas, né? É o sujeito que às vezes tem um pomar lá, né, caindo fruto, só um exemplo, né? Quem nunca já se assustou com isso? Ele tem um pomar lá, tá caindo, jogando fora, apodrecendo, aí de repente passa alguém, poderia me dar aí um... Lembrando que a Bíblia até ela manda atender aqueles que não têm. No Antigo Testamento, se você for ler, o produtor tinha que deixar um pouco lá para aquele que não tinha, depois da colheita, passar e catar. Aí tem gente que, o cara tá lá com um pomar, não sei, pode me dar uma laranja? Não, de jeito não dá uma laranja. Você é mesquinho assim lá diante, vai ser desse jeito lá no inferno, né? Perdão da expressão, irmãos, mas é alguém que tem um extremo amor, não abre mão para nada, né? As frutas estão apodrecendo, o sujeito não dá, não doa de jeito nenhum, não, é meu e acabou. Vai morrer, no máximo uma urna que vai envolvê-lo e vai desfazer logo. Um problema, filargueria, doença que muita gente tem. Né? Pois não. Nós temos a participação que nosso irmão Diácono Rudinei, citando versículos de Lucas 12:15. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Muito bem lembrado. Obrigado pela boa participação. Né? Ter os bens de maneira justa, mas lembrando que não é em cima disso. É ser homem de Deus, é ser mulher de Deus, é ser gente honesta. Pois não. Temos ainda a continuação da participação do irmão Rafael. Ele está citando Calvino, que em Genebra fez com que a cidade inteira fosse em busca de estudo e profissionalização, e como consequência houve aumento considerável na segurança, saúde, entre outras coisas boas. Sem dúvida. A educação, né, de maneira espetacular lá, né? Algumas coisas, inclusive, vieram de Genebra, muita gente não sabe, mas veio de lá. Coisas boas, né, que existem hoje. Isso a partir do conselho de um pastor. Calvino nunca foi político, ele era pastor. Né? E lembrando que o parlamento, é por decisão do parlamento que ele vai para lá, e ele é pastor e fez uma diferença numa cidade. Aliás, lá era inadmissível a vadiagem. Então as pessoas que iam para lá, inclusive por causa da contra-reforma, tinham algum tempo, alguns meses para aprender uma profissão se não tivesse. Porque não era sustentado aquele que não produzia, aquele que não trabalhava. Olha aí, o foco do cristão no trabalho, né? Então lembrando que lá em Genebra, né, houve um enriquecimento, desenvolvimento, isso é natural, né? Aliando isso a tudo que já falamos aqui, e até agora há pouco a pergunta do Leandro, né? Calvino queria o que para a cidade? Queria o melhor para a cidade como pastor, queria o desenvolvimento da cidade, com isso teve que haver cortes, né? Ele foi mal entendido, muitas vezes ainda hoje é tido como tirano de Genebra, ele era pastor lá, influenciou de maneira positiva e firme, ele era, sem dúvida. Criticava muita coisa, né? Venda ilícita, preço exorbitante, comércio então ilegal. Né? Lá os agiotas não foram aceitos, foram expulsos inclusive. Lembrando que a agiotagem, né, que vai contra o Salmo, que diz para não emprestar o dinheiro com usura, é um problema sério. Né? O agiota, via de regra, é aquele que se vale da desgraça alheia. E lá em Genebra até foram chamados e apelidados então, de zangões preguiçosos e não foram aceitos. Então, obrigado pela participação de todos os irmãos. E aqui a última do Rafael. Deus abençoe então a todos. A Bíblia tem boa orientação, a história tem boa orientação, sem dúvida alguma.
A tradução possível do versículo 10 ficaria: raiz de fato de todos os males é o amor ao dinheiro, a filargueria. Aqui alguns se deixaram levar, se afastaram da fé, no caso da fé construtora, e a si mesmos transpassaram com sofrimentos muitos. A si mesmos se feriram. É como alguém que enfia a espada no próprio peito. Então não é uma vida, né, adequada à vida do consumismo desenfreado, é um problema. Tá? Um exemplo disso é o caso lá de Acã, um versículo lá de Josué 7:21, lembrando que ele não aguentou, né? Ele estava sofrendo do mal da filargueria, o amor ao bem material, ao apego ao bem material, o desejo de se enriquecer ainda que ilicitamente. Diz lá o versículo 21, depois os irmãos releiam a história toda com calma e revejam lá. Diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Que vida terrível, né? De como Paulo disse no Novo Testamento, na carta que nós estamos avaliando, é a raiz de todos os males, é uma vida de desgraça. Ele não aguentou quando viu prata, quando viu ouro, quando viu a boa capa babilônica, algo de extremo valor e agradável à vista, mas ele não podia ter prazer nisso, não podia usar, teve que esconder, e foi a desgraça e a ruína dele, porque não era para pegar nenhum despojo, nenhum dos despojos, e ele pegou, e isso acabou sendo a ruína do povo, que o povo perdeu, né, em Ai. Josué, quando vai perguntar para Deus, Deus sinaliza para ele: tem pecado aí. E o pecado era o de Acã, tinha um mal, que era uma doença e um pecado. A filargueria. E aliás, nós precisamos parar de justificar pecado com doença. Eu tenho falado que é uma doença, mas é pecado tratado no Novo Testamento, a filargueria, o consumismo. Hoje em dia aprenderam a justificar muita coisa com doença. Não, coitado, não é que ele está em pecado, é que ele está doente, é pecado. É o pecado que trouxe a doença. É o pecado que traz a doença da filargueria, como no caso aqui de Acã, pecado. Aí vai dizer: não faz nada para ele não, porque ele é doente, não aguentou. Né? Ele tem o mal do consumismo. Né? Ele é um consumismo desenfreado. Né? Ele tem um toque, tem isso, tem aquilo. Não, se constitui uma doença porque ele é pecador, porque é pecado, tem que ser tratado como pecado. Né? O caloteiro não pode dizer: não, é que eu sou doente, não consigo parar de comprar. Não, eu sou doente, não, você é pecador, tem que se arrepender, é pecado. Tem que aprender a se contentar, é pecado. Vamos parar de justificar: não, é que ele é doente, é que ela é doente. Tá, é uma doença que foi acarretada pelo pecado. É um problema. Pois não. Um versículo que me veio aqui: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Muito bem. Muitas vezes o dinheiro acaba colocando no nosso coração falsas esperanças de que sem Deus a gente pode alguma coisa. Não pode nada. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Não acumuleis, aí vem algo próximo do que a Elaine citou aqui. Eu penso que eu vou citar ele aqui também, mas é bom desde já ir lembrando, né, dessa boa fala do Mestre, do Senhor Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Isso é palavra de Deus, ela nunca errou. Onde traça e ferrugem, corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Lembrando que Jesus está indo contra a avareza aqui. Né? E aí o tesouro aqui, o tesauros do grego, que aponta para o ser atraído. Guardar com idolatria. Esse é o detalhe. Então, o armazenar, mas o armazenar com a idolatria. Guardar, ter uma reserva, nenhum problema. Mas guardar com idolatria. Como já disse, tem gente que anda maltrapilho e o sujeito tem muito dinheiro. Não, mas não pode gastar o rico dinheirinho. É um problema também. Idolatria é o dinheiro, filargueria do mesmo jeito. O cara anda rasgado, sola do sapato virando para trás, tropeçando. Mas não posso gastar. O sujeito atravessa um rio aí gigantesco com sonrisal na mão e nem derrete, né? Problema. Consumismo é um problema, nós estamos tratando disso. Por outro lado, o amor ao dinheiro em todos os sentidos. Não, o bem material. Inclusive o sujeito que faz passar mal ele mesmo ou a sua família. Né? O filho pede um sorvete, de jeito nenhum. Pode, o cara conta a moeda. É munheca, perdão a expressão, é um pão duro. Terrível. Ter o
diabo tem medo dele, porque ele vai me saquear e não vai... Nossa, é algo terrível. Problema. Então, armazenar com idolatria é um problema. Tá? Aí vem o versículo que já foi citado, né, que a Elaine leu. O versículo cabe bem para esse momento aqui. Ninguém pode... Então nós vamos dar uma sequência. Eu estava falando aos irmãos, quando nós tivemos a interrupção, né, sobre Mateus 6,24. O nosso tema, consumismo mundano versus contentamento bíblico. Né? Ninguém pode, então, servir aos dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. O Rhodes aqui é de modo nenhum, né, nunca se pode, ou aquilo que nunca se pode fazer, ou jamais. Ninguém jamais pode, né, ele vem seguido por dinamai, que é conseguir ter a capacidade de realizar algo ou ter a possibilidade. Ninguém jamais tem a capacidade, ninguém pode, definitivamente ninguém pode servir a dois senhores. Os dois senhores, Deus e as riquezas, vamos lembrar aqui. E aí o servir aqui é o duléu, de onde vem dulos, inclusive, ser um escravo, estar sujeito ou ser obediente. Não dá para ser servo dos dois, não dá, né? Não tem jeito. Então vai ser um ou outro. E porque o há de aborrecer, aqui o micel para aborrecer, odiar, né? Detestar a um, né? E amar ao outro. O amar aqui é o agapau, né? Adorar, valorizar, ter respeito, terem alta estima. Então, ou vai aborrecer, né? Ou vai, como nós vimos aqui, desagradar de um e considerar, valorizar, amar, né, o outro, ter afeição. Ainda, ou se devotará a um, aqui o antekomai do grego, que é apegar-se, interessar-se por alguém, ser fiel, prestar atenção. Ou você vai ser fiel a Deus, prestar muita atenção nele, ou vai, em termos de devoção, se devotar ao dinheiro. Tá? Lembrando aqui que esse desprezar vem do katafronel do grego, que é desrespeitar, manter até um insulto. Lembrando que o materialista, aquele que é dinheirista, desenfreado, ele vai insultar Deus, assim como aquele também que é servo de Deus, ele não vai se curvar, não vai se dobrar diante do Deus dinheiro. Aliás, para riqueza aqui é usado o termo grego mamonás, que lembra mamon, que é o dinheiro, né, em si, mas também o Deus dinheiro. Então, mamonás é dinheiro, propriedade, bens materiais, e uma alusão também ao Deus Mamon. Tá? Aqui se faz uma alusão ao Deus Mamon. Lembrando que o Deus Mamon é um dos deuses da antiguidade e ele era representado de diversas formas. Uma das maneiras dele ser representado, então era um homem assentado então, num baú, um homem maltrapilho, né? Cheio de roupas rasgadas ou vestido por roupas rasgadas, mas segurando sacos de dinheiro, né? E atraindo por sua vida maltrapilho, por sua vida lastimável, lamentável, os seus seguidores. Então Mamon era representado também nessa figura e era adorado. Também Mamon era representado na figura aí de um homem, né, com cabeça de águia, né, com um chicote na mão, acorrentando o ser humano e na ponta do chicote moedas. Né? Lembrando que Mamon é aquele que atrai os seus seguidores, mas ao final das contas ele devora os seus seguidores antes surrando eles com o próprio dinheiro. Então o dinheiro ou Deus Mamon é algo que atrai muita gente, mas depois é ele que surra. É lógico que isso aqui é uma cosmovisão de quem adorava o Deus Mamon, né, que ele era Deus, mas a ideia de que ele surra os seus seguidores é bem real. Né? Quem que não tem visto aí o homem muitas vezes perdido, desenfreado no amor ao dinheiro, no final das contas é o dinheiro que leva ele à desgraça, que leva ele à tristeza da vida. Ele olha para trás e viu que em nome do dinheiro ele perdeu muita coisa, em nome do dinheiro ele maltratou muita gente, em nome do dinheiro ele fez tanta coisa e agora ele é surrado por isso. Né? Tanto dinheiro às vezes, tanta coisa, mas a doença, o descontentamento, não adianta. Então Mamon era o Deus então que atraiu seus seguidores, mas depois o surrava com o próprio dinheiro. Né? E Mamonás, que foi usado na fala de Jesus no final, né?
Então não pode servir a Deus e a Mamon. Não pode servir a Deus e as riquezas, Mamonás. Não pode, não dá. Não dá. A tradução possível do versículo, com o qual nós vamos encerrando aqui, é: nunca alguém pode conseguir sujeitar-se a dois senhores. Não pode ter. Ou de fato a um vai odiar e ao outro valorizar. Ou a um terá apego e ao outro desrespeito. Não conseguireis a Deus se sujeitar e ao dinheiro. Não dá para se sujeitar ao Senhor Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro ou a Mamon ou Mamonás. Não dá. Muito embora o dinheiro em si é útil, tem a sua utilidade aqui, né? Até mesmo para a manutenção da igreja, enquanto instituição, nós sabemos disso, envolve dinheiro. Para a obra do Senhor, envolve dinheiro, mas como utensílio, sem dúvida. Não como um apego, não como um amor. Mas com isso, irmãos, nós queremos lembrar então que o consumismo, o apego ao bem material e o consumismo mundano, ele vai contra o contentamento bíblico. Com o que eu devo ficar? O que eu devo ser? Um servo de Deus, uma serva de Deus, apegado a Deus, não ao dinheiro, que interprete bem o que é o dinheiro e o seu lugar, que interpreta bem os bens materiais e o seu lugar, né? Que não deixa o mais importante por aquilo que é secundário. Porque se o mais importante for os bens materiais, se o mais importante for consumir, então Deus será secundário. E em segundo lugar, Deus não vai ficar e não pode ficar sem dúvida alguma. Tá? Então o consumismo mundano é realmente uma desgraça. Consumismo mundano é realmente um problema, né? Ao passo que o contentamento à luz da Escritura é o ideal para todos nós, sem dúvida alguma. Com esse versículo, nós vamos encerrando a nossa meditação da manhã. Eu fico agradecido a Deus pela participação dos irmãos. Pedimos aí desculpa aos irmãos por ter tido essa interrupção, né? Nós tivemos esse problema aqui com a transmissão, mas agradeço a Deus pela vida dos irmãos que nos acompanharam, que participaram, né, que estiveram presentes. Quero lembrar que às 19h30 estaremos de volta com o nosso culto a Deus, na meditação da palavra dele, que é o centro do culto a ele, né? Se tivermos a boa exposição da Escritura, então Deus é honrado, Deus fala e nós então recebemos o que nós precisamos. Na expectativa de que os irmãos tenham mantido a leitura da Escritura, a sua vida devocional a Deus, nós temos mantido os trabalhos aqui da igreja como nos é de responsabilidade. Irmãos, espero ter contribuído um pouco mais para a nossa meditação nessa manhã, lembrando que o consumismo mundano vai na contramão do contentamento bíblico. Cabe ao homem de Deus, cabe ao povo de Deus, desde a sua liderança. Lembrando que a carta de Paulo a Timóteo, muito usada aqui, então é a carta de Paulo ao pastor Timóteo. Começando da liderança, cabe o contentamento, cabe a satisfação interna em Deus e não o consumismo mundano. Se você tem sido assolado e afetado pela filargueria, se não consegue parar de consumir, mesmo não tendo, não quero comprar, vou comprar, se você tem sido avarento, é hora de se curvar diante de Deus, pedir a Ele perdão e mudar de vida. É melhor ser contente, ter um bom nome, é melhor adorar a Deus, servir ao Senhor e não a mamon e não ao dinheiro. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Se não fica nenhuma dúvida, nós vamos assim encerrar orando ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela manhã de hoje, na qual nós tivemos a oportunidade de estudar a Tua palavra, esta que jamais volta vazia. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos e das irmãs que acompanharam, das famílias todas. Agradeço ao Senhor, Deus, pela boa disposição deles. E peço que o Senhor nos ajude, ó Deus, ao longo desse dia, como o Senhor tem feito até agora. Nos livra, Senhor Deus, da filargueria, da doença, do consumismo, ó Deus, do amor, do apego ao bem material e ao dinheiro. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu peço ao Senhor. Sustenta a Tua igreja nesses tempos difíceis. Conduz o Teu povo. E conduz, ó Deus, ao contentamento, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. E em nome dele eu Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, ó Deus, também pedimos ao Senhor pela vida da nossa irmã Cidinha, que completa mais um ano de vida hoje. Abençoa a vida dela. E assim como também de todos os irmãos e irmãs, ó Deus, que estão conosco nesse dia. Em nome de Jesus nós oramos, em nome dele Te agradecemos. Amém. Irmãos, nosso muito obrigado a todos. Ficamos muito agradecidos pela presença dos irmãos. Fiquem todos com Deus. E se Deus quiser, estaremos de volta hoje às 19h30
no culto ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe.